Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos retomando aqui. Hoje é um programa que não está dando sequência ao estudo do Evangelho, porque nós terminamos uma etapa e estamos começando outra. Para isso eu quero fazer um pequeno resumo, né, que eu chamo de resuminho monstro, né, do que a gente já viu. É monstro porque é grande, né, você vai fazer resumir, um resumo fica grandão assim, né. Mas antes de continuar, gostaria de lembrar do nosso SOS Espiritismo. O que é isso? Tudo isso que você está vendo, esse cenário, essa mesa aqui, tem gente aqui, eu já estou há 1 hora antes de começar o programa, a gente já chega, a gente conversa, a gente prepara, põe as câmeras, enquadra, tem um monte de gente trabalhando aqui. Eu sei o nome de todo mundo, mas não conseguiria lembrar aqui, e se eu ficar lembrando eu vou ser injustiçar algumas pessoas. Mas o Maurício está aqui, ó. Ele está atrás dessa câmera que está me pegando aqui, e ele que fala para mim a hora que eu tenho que parar de falar, de calar a boca, de ir para a esquerda, vai para a direita, me dirige aqui. E para tudo isso funcionar tem um custo, claro, tudo tem custo. E não que a gente pense em custo de dinheiro, mas isso hoje é representado pelo dinheiro. E uma coisa que é interessante, que não sei se vocês já ouviram falar nessa colocação, que dinheiro funciona que nem sangue, tá? No nosso corpo nós temos de 3 a 5 litros, mais ou menos. Só que se você abrir todos os seus vasos sanguíneos ao mesmo tempo, que foi o que aconteceu com o Brasil, você entra em choque. Não tem sangue para preencher todos os vasos. Então o que acontece? O sangue vai para onde você está mais usando, certo? Então, por exemplo, você acabou de comer, vai das pernas para os braços, para a cabeça, vai para o tubo digestivo. Aí dá aquele soninho, não é? Ah, você vai correr, vai para os braços e para as pernas. Você vai pensar, vai para a cabeça. Por isso que a pessoa começa a estudar da dor de cabeça, por exemplo. Na economia também é assim. Não tem dinheiro para todo mundo. Mas não dá para deixar sem ter o mínimo possível, senão as coisas se anemiam e cangrenam, como a gente fala. Então, hoje a sociedade, pelo que nós passamos no Brasil, o Brasil cangrenou em alguns lugares, porque houve uma hemorragia. A Fundação Espírita André Luiz e a TV Mundo Maior, assim como a Rádio Boa Nova, também sofreu essa sangria. Então nós estamos pedindo uma pequena transfusão, uma pequena doação de sangue. Aceitamos qualquer sangue, o ABO, RH, positivo ou negativo. E se você não puder doar, porque você já está quase anêmico de tanto doar, indica alguém que poderia doar para a gente, ok? Para fim de que esta maneira de divulgar a doutrina ou a cultura espírita não pare. Liga para nós no Clube Amigos da Boa Nova, é 0800 12 18 38 e dê sua sugestão. Como é que nós podemos continuar vivendo anêmicos, ok? Acho que 2 anêmicos juntos vivem melhor, né? Temos um outro WhatsApp que chegou agorinha aqui, olha, que é do Diogo de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Olha que legal. Oi, doutor João, o programa está ótimo. Eu que agradeço seu carinho, tá? Se Jesus veio trazer exemplos, por que os homens dividiram suas palavras em religiões? Eu acho que pelo mesmo motivo que eles foram em parábolas, tá? Eu estava explicando, eles foram em parábolas porque eles sabiam que cada um ia pegar o que era possível. É mais ou menos assim, se você tem 30% de evolução espiritual, você só vai entender 30% daquela parábola, tá bom? Lembra, você não pode nem ficar aquém, nem além, não é bom, você sai do equilíbrio. Você tem que ficar no seu real tamanho e dali crescer. Se você tem 70%, você vai encontrar 70%. Agora tem uma coisa muito interessante que o Mahatma Gandhi já falava. Seja qual for a religião que você tiver, pode até nem ser cristã, mas quando você chegar no coração da sua religião, sabe o que você encontra? Todo mundo. Todo mundo que entrou no coração das suas religiões vão encontrar tudo no mesmo lugar, são só caminhos. É que às vezes são hábitos. Nós estamos tão acostumados a certos hábitos que a gente não entende como é que o outro tem hábitos diferentes dos nossos. E aí, claro, como somos muito diferentes e toda essa heterogeneidade do planeta Terra faz com que nós tenhamos maneiras diferentes de sentir, pensar e agir. Elevando isso à transcendência da reencarnação, a gente fala, puxa, como é rico eu poder nascer hoje aqui no Brasil, amanhã japonês, depois africano, depois inglês, depois americano, depois ser um esquimó, depois um índio, né? E
em cada encarnação minha, encontrando uma ligação com Deus na maneira que aquele povo, que aquela época, aquela coisa permite. E quando eu chegar no coração da minha religião, onde que eu cheguei? No mesmo lugar que todo mundo chega nas diferentes religiões. Tá bom, Diogo, obrigado pela sua pergunta. Isso realmente é esclarecedor no sentido de para que tem várias religiões? Para poder servir a Deus, para ninguém dizer que foi esquecido, né? Ninguém pode falar assim, eu não sabia que tinha vida após a vida. Como você não sabia? Meu? Ah, não, ninguém me avisou. Como não, meu? Tinha trocentas religiões na sua vida, você não vai dizer que você não esbarrou em nenhuma. Você não foi em nenhum casamento, cara. Você não fez nenhum, você nunca viu um templo, mas não dá para falar. Você pode falar assim, olha, eu vi, achei legal, não quis. Seja honesto, pelo menos, né? Isso já é um ponto positivo. Agora nós vamos ver, no nosso próximo diapositivo, um resumo didático, né, de como que nós estamos estudando o Evangelho como um manual do usuário da vida e do viver. Então, fazendo uma comparação, se você vai fazer uma obra, tá lá na sua extrema esquerda aqui, ó, né, do lado esquerdo da sua telinha, você tem que começar pelas bases. Ninguém consegue começar uma obra pelo telhado. Pode até tentar, mas depois vai ter que subir o telhado lá para cima, e acho que é mais difícil, certo? Então tem que ter as fundações. Fundações significa fundamentar aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, eu que já fui técnico em edificações, se você tem um terreno que é só de várzea, como é que chama? Que é tudo alagado, né? Um brejo, né? Ele me deu um brejo. Como é que você vai colocar uma casa ali? Ah, põe umas estacas. Não adianta, a estaca fica mole no meio do brejo, né? Então não tem como fazer casa? Tem. Tá cheio de casas feitas no brejo. Você deve morar em cima de um brejo, não sabe. Você faz um radier. Sabe o que é radier? É uma laje enorme que você põe em cima do brejo e vira um barco. E ele fica quieto, ele para. Se você colocar esse ponto, ele afunda e fica mexendo. Se você fizer assim, ele fica. Então você tem que saber construir conforme o terreno. Por isso que o Evangelho é apenas uma das obras que atinge as pessoas. Tem várias obras, e bem antes de Jesus, que também já existiam. Para nós ocidentais e para nós espíritas, o cristianismo é uma inspiração profunda. Então, voltando lá, nós temos as bases, tá? Então, a fundamentação, a gente encontra da doutrina espírita e do cristianismo, do capítulo 1 ao 6, que já foi lido, nós já conversamos sobre isso. Quer ver? Entra lá nos nossos programas gravados, assiste lá, tá? Do 1 ao 6 é a fundamentação, ou seja, aonde se apoia tudo isso que você está falando, ok? Depois que você fez a base, a fundação, você vai ter que erguer as coisas, não vai? Então, é só ir colocando tijolo? Não, você tem que apoiar eles em algum lugar, porque eles começam a bambear. Por mais que eles estejam no prumo, eles bambeiam. Então, você tem que fazer os pilares. Vamos ver? Olha lá, os pilares. Quais são os pilares de uma obra, né? São os instrumentos, né? Que instrumentos que você tem para manter, né, esta obra para cima ou crescendo, né? Você vai escorar onde? Em pilares. Quais são os instrumentos, os pilares da doutrina espírita que foi retirado ali do cristianismo? É do capítulo 7 ao 10º. São só 4 instrumentos. Vai assistir para você ver. É surpreendente como nós só precisamos de 4. 4 é o número da completude, né? Que, ou seja, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o demônio. O que significa o demônio? Que é aquelas coisas que eu ainda não sei fazer e que sai esquisito quando eu tento fazer. Então eu tenho que incluir. Ou seja, para mim ser perfeito só precisa do Pai, o Filho e o Espírito Santo. O demônio fica com os defeitos. Não, o demônio não tem defeitos, são as coisas que eu não sei fazer direito. Então para mim ser completo é melhor do que ser perfeito. Ok? Por isso que são 4 os instrumentos. Quer saber quais são os 4 instrumentos? Vai lá, está lá gravado no site, né? Por isso que a gente pede aí a doação, a gente pede essa transfusão de sangue aí para a gente não ficar cangrenando aqui também, ok? Depois nós vamos ver lá, que eu coloquei em azul, os pisos, né? Você constrói os pilares e faz uma outra laje, nem que seja para receber o telhado. Então esses pisos é onde nós vamos ter as instruções, ou seja, onde você vai andar. Você tem que se sentir que está com uma boa base, senão você não sobe na laje. Essas são as instruções, ou seja,
tem que estar muito bem construído ou instruído, que foi o que a gente viu até a semana passada, que é do capítulo 11º até o 20º, ok? A partir da semana que vem, nós vamos começar a estudar os instrutores. Então, olha lá, fundamentação, instrumentos, instruções e instrutores, que vai do capítulo 21º até o 28º, que é o último capítulo do Evangelho. Quem são os instrutores? Somos todos nós. Somos os trabalhadores que, na obra, vai fazer a casa. Na fundamentação, nós vamos chegar até a causa maior. E vivenciando o Evangelho, nós vamos chegar no reino de Deus, usando um termo que Jesus usava. No fundo, tudo isso é para a gente poder conseguir construir dentro de nós essa grande obra maior, essa causa maior que é o reino de Deus, que é internalizar a lei do amor. Esse é o coração que toda religião leva. Toda religião, quando você consegue, faça a religião que você quiser. Onde você vai chegar, o coração dela? A lei do amor. Quando você atinge isso, você começa a compreender as outras religiões. Você começa a não tolerar mais. Você fica até curioso, olha como é que aquela pessoa chegou onde eu cheguei, acreditando em Bhagavad Gita. Ela chegou do mesmo jeito que eu cheguei, rezando missa, né? Ou recebendo espíritos, ou doutrinando o obsessor, ou distribuindo cesta básica. Quando você chega no cerne, e isso, por isso que eu falo que o Evangelho é um manual da vida e do viver, para a gente poder convergir todas as nossas partes biológicas, psicológicas, sociais, espirituais, e também, se você se interessar, a parte da fenomenologia espírita ou paranormal, para esta coração, que é a lei do amor, ou o reino de Deus em nós, ok? Nós vamos fazer mais um intervalo, indo para o nosso último bloco, onde nós vamos fazer uma resenha maior ainda sobre isso tudo. Até lá.